Om Shanti, gota diária de amor, número 6. Om Shanti. Verifiquem se vocês estão avançando na lembrança e no serviço. Com base em terem uma cabeça ilimitada ou um intelecto ilimitado, ou com base em terem um coração verdadeiro e uma cabeça acurada. Foi dito a vocês anteriormente também que aqueles que servem com sua cabeça apenas aqueles que servem com sua cabeça apenas atingem a cabeça dos outros com a flecha. Aqueles que servem de seu coração atingem o coração dos outros. Avyakti Parivar, uma família de anjos unidos no amor por um. Bem-vindos ao Avyakti Parivar. Hoje na Índia, eles celebram o Ano Novo, então feliz Ano Novo para todos. Então, Sanskar divinos e mundo divino. Intenções e sentimentos, Sato, Satobhav e Bhavana. Everyone. Om Shanti a todos. Ainda há muito do júbilo de ontem, não é? Porque não foi apenas o dia de coroação, mas foi o dia de coroação para todos nós, não só de Lakshminaraya. Quando eu estava oferecendo Bhogabab e ele estava nos decorando como Mahalakshmi, como Vishnu, eu sei que alguns tiveram experiência durante o dia. Essa imagem continua a vir. O que Baba está nos tornando, não apenas humanos, Nar para Naraya, mas a mulher como mulher, mas como Mahalakshmi. Mahalakshmi tem duas coroas, coroa de pureza, coroa de santidade, holiness. Externamente com muitos tesouros, internamente com muitos presságios de estar recebendo, de estar sendo bem-sucedido, porque tudo deste momento, tudo que nós queremos é apenas para Baba, para a Yagya, nada de pessoal, nenhuma necessidade pessoal que vocês teriam, mas manter isso Satogun, de modo que para qualquer tarefa que eu seja um instrumento,
ela seja concluída sem nenhum obstáculo. Obstáculo interno ou obstáculo externo. Temos de estar livres disso. Por isso que eles mostram Ganesh, eles o adoram, porque ele é aquele que tem conhecimento e também livre de obstáculos. Por isso que as pessoas, enquanto adorando, eles desenham a imagem na forma de Ganesha. E tudo que eles começam a fazer, eles falam Shri Ganesha, ou seja, auspicioso. Para nós, desde que começamos essa jornada de sermos Satopradhan, ou de criarmos esse mundo divino, eu vejo que a maioria, pelo menos aqueles que eu estou em contato internamente, eles estão muito calmos e mais pacíficos. E também sempre pensando de forma elevada e auspiciosa. Isso definitivamente nos mantém num estágio elevado. Então, ao perceber como estava a minha natureza hoje, quanta porcentagem você vai dar a si próprio? 70, 80? Ou será que vocês, às vezes, também ficaram rajo? Ir para o passado, pensar em alguma coisa. Rajo é mistura, você mistura as coisas. Você tem amor por Baba, você tem fé, mas nossos sanskaras fracos do passado, eles vão adulterando os sentimentos que são muito elevados. Eu me lembro, certa vez Baba disse, a idade da confluência é a idade de não estar confuso, mas de estar alegre. De acordo com o drama, tudo o que acontece, temos de permanecer desapegados e adoráveis, amorosos. Então, um bom registro para a sua própria natureza, para o seu humor, sem oscilações. Eu me lembro da mensagem que Baba disse, mesmo externamente, não parece que a chama está balançando, mas mesmo sutilmente, internamente, a chama está tremeluzindo. E hoje eu fiquei pensando o que Baba está dizendo, e percebi que Baba está dizendo que se a gente não vai no silêncio profundo, ainda existe um pouquinho de ondas sutis de um pensamento ou outro que não são necessários. É necessário pensar o tempo todo, mas, novamente, esse é nosso hábito da mente. Aqueles que começam a praticar o silêncio profundo do intelecto, mesmo do intelecto, um silêncio profundo da mente. Internamente, esse tremeluzir, mesmo que sutil, não acontece. E, novamente, desde que Baba mencionou, durante o dia, muitas vezes, eu estava pensando nisso. Porque quando há essas ondas sutis, isso afeta a chama, ou estágio sattva. Então, isso é o que eu chamo de a mente que está precondicionada. Por isso que ela nos leva para o passado. Agora, a mente sattva é aquilo que te leva para o original, o eu original, o que eu sou, puro, pacífico, amoroso, essa alma. Continue a trazer isso, e nisso também existe
silêncio no eu eterno. Imediatamente eu percebi e comecei a usar isso. Então, desse modo, nosso registro do dia se torna muito bom. Ontem estávamos falando sobre a natureza e hoje estamos falando de nossas intenções bem profundas e intenções e sentimentos. Que tipo de sentimentos eu deveria ter primeiro para mim mesmo e depois também para os outros, mesmo para si? Sentir que você não é digno. Será que eu vou conseguir ou não? Eu sou ou não respeitado? Eu sou amado ou não? Eu sou capaz ou não sou? Eu sempre digo que Baba olha para mim e Baba me sente com todos os poderes. Então eu deveria ter esses pensamentos. Se eu não tenho esse bhavana para mim mesmo, os outros não terão. Então, autorrespeito. Papai disse, filhos, vocês são master, todo-poderosos. Vocês estão se tornando os masters. Vocês são master, oceanos de amor, vocês são masters. Alguns usam master mais como autoridade, mas isso é mais como estar se tornando. E deveria ser natural agora estar nesta consciência de autorrespeito. Então, profundamente, as circunstâncias que estão influenciando a alma não consegue desabrochar. Existe alguma coisa internamente. Portanto, criem bhavana para si mesmos. Baba tem bhavana, é por isso que vocês receberam a oportunidade. Senão, vocês não teriam sido o que vocês são hoje, ou vocês não teriam feito o que vocês fizeram até hoje. É por causa do bhavana de Baba. Do mesmo modo, eu não acho Eu acho que nenhum dos filhos de Baba tem algumas intenções ruins. Alguns ficam supondo muito sobre outras almas. Esse deve estar fazendo isso ou pensando isso. Eu sempre digo, qualquer que seja a intenção de alguém, eu não tenho nada a ver com isso. Eu devo manter meus sentimentos, meu bhavana de amor, de respeito, olhar para a alma que vai obter esses status divino. E essa alma vai para a idade de ouro conosco. Não só bons votos, mas mais do que bons votos. Nossos sentimentos elevados e auspiciosos. Estava me lembrando, certa vez Jagadish Pai estava em Sukhidan, porque o corpo dele não estava bem depois do Global Hospital. Ele foi para Sukhidan por algum tempo. Nós íamos visitá-lo, então. E às vezes a gente levava alguma coisa. Me lembro que uma vez eu levei meias bem quentes. Ele falou, não, eu não quero nada material agora. Porque antes dele ir embora, ele reduziu as coisas, tudo, mesmo canetas. Ele gostava de boas canetas, porque ele usava muito. Ele falou, não, eu não preciso desta caneta. Ele dava para outros. Ele
todas as coisas, ele via só o que ele precisava. Alguém trouxe um cobertor e falou: "Não, não, eu não quero, eu não preciso, eu já tenho bastante", porque ele não queria acumular antes de ir embora. Então ele, verificou tudo. Claro, aqueles que são rendidos não têm dinheiro, mas tudo o que ele tinha, ele doou para as irmãs daquele centro. Então ele só ficou por um tempo só fazendo isso, verificando o que precisava ou não e doando. Ele disse, ele falou: "Eu tenho um bhavna muito, muito elevado por você". Eu hoje estava pensando, deve ser o bhavna de todos que faz com que a gente chegue ao que somos hoje. Então, o que deveríamos manter pelos outros? Bhavna, que um dia essa alma definitivamente chegará a esse estágio elevado. Então, quanto mais você pensar em bhavna, quando oferecemos bhog, de um modo geral, ok, é meu aniversário, é isso, é aquilo, mas, mas nós oferecemos bhog porque oferecemos todos os dias, temos de oferecer e oferecemos por amor. Eu compartilhei antes que quando estávamos em Londres, éramos em um número pequeno. No centro, tínhamos 3, 4, idade. Gente, a mãe de gente estava lá como instrumento, ela estava em guia, ela conhecia Londres e a gente não. Ela tinha uma coisa, sempre que vinha uma fruta nova, ela trazia para Baba. Sempre. Ela nunca usava em casa. Ela dizia, não, não foi oferecido a Baba, eu não vou comer. Esse era o bhavna dela. Podia ser uma coisa pequena, mas esse bhavna, em tantos modos diferentes, trouxe alguma aquisição. Então, sem expectativa, mas com bhavna. Às vezes, Baba diz, mesmo que alguém dê apenas um tijolo, mas com bhavna, há muitos que acumulam ou doam, mas não tem bhavna. Então, bhavna, há um ditado em hindi, você imediatamente sente o bhavna. Então, sato, intenções sato e sentimentos elevados, não apenas puros. Bhavana significa sentimentos puros, elevados, sentimentos mais elevados. Satoguni, manter isso o tempo todo para todos. E vocês verão que as almas respondem a isso, porque elas sentem que existe o seu amor, porque não pode haver bhavana sem amor. Onde há amor, há bhavana. E onde há bhavana, acho que é isso que, por isso que as pessoas dizem, é isso que Deus quer. Mesmo em Bhakti, eles dizem, o amor, a fome dessa pessoa, a ânsia é só por amor. Tudo que nós fazemos com bhavana e não como um dever. Não, e não fazer e falar, eu vou ter um retorno 10 vezes. Não fazemos porque amamos Baba. Fazemos com muito amor e isso se multiplica automaticamente, mais e mais, havendo bhavana. Senão você recebe 1 a 1. Você recebe, mas não 1 a 10. 1 por 10. Então pense em Sato Bhavana, reflitam durante o dia
Voltem para esse pensamento, falem, isso é o meu exercício para hoje. Verifiquem. E vocês saberão o quanto mais vocês poderão ter com relação à Bhavana. Greetings, everyone. Vamos, Shanti, saudações a todos. Adorável estar com vocês novamente. Sinto que novamente estamos, Mohini Didi está nos levando para tal profundidade, apreciação e exatidão dessa ideia do que nos faz naturalmente expressar esse estado divino. E em tais detalhes, e tudo isso precisa estar no lugar certo. Em cada aspecto está sendo cuidado, tudo está conectado de exemplos práticos, momentos práticos, e coisas que a gente pode se conectar no nosso comportamento, interações e, novamente, inspirações que nos permitem transformar. Então, temos um maravilhoso elemento da lembrança, de purificação, que continua acontecendo, e na prática, como trazemos isso como transformação do nosso sanskars. Tem uma outra voz entrando no meio. Então vamos olhar para a profundidade disso. Não só o que estou falando ou fazendo, mas o que está internamente. Minhas intenções, pensamentos, e hoje especificamente é intenção. Então vamos para nossa lição de casa. Intenções e sentimentos sato, satobhav e satobhavana. Sempre que você falar a palavra ou pensar em bhavana, lembre-se da intenção espiritual. Assim que você diz a palavra bhav, você deveria se lembrar da intenção espiritual. E quando você diz bhavana, lembre-se dos sentimentos puros. Subtle intentions and feelings. Impressões e sentimentos sato, bhav e bhavana. Whenever you speak the word, Sempre que você falar a palavra bhav ou pensar nela, lembre-se da intenção espiritual. as soon as you say the Assim word, que você diz a palavra bhav, você deveria se lembrar da intenção espiritual. E quando você diz bhavana, lembre-se dos sentimentos puros.
Whenever you speak the Sempre que você falar a palavra Bhav ou pensar nela, lembre-se da intenção espiritual. as soon as you say the Assim que você disser a palavra Bhav, você deveria se lembrar da intenção espiritual e, ao dizer Bhavana, lembre-se dos sentimentos puros. Om Shanti. Vyakti, Mohini Didi, a luz viva, histórias de espiritualidade que inspiram e iluminam. Vamos convidar nossa irmã Anjo. Bem-vinda, Sister Wadi. Bumi, por que o seu Bhavana para todos cujo nome você toma é anjo? Você vê todos como anjo. Eu gosto disso. Oi, Devpai. Shanti, feliz sexta, feliz Diwali, feliz Ano Novo. Hoje a história vem lá, passando pelo Atlântico da Etiópia, uma irmã da Etiópia. Como muitos de nós acreditam, o programa Avyakti Parivar nos dá um pacote completo que qualquer PK precisa para seu desenvolvimento espiritual. Nesse pacote, a aula de dia a dia me ajuda de muitos modos para reforçar minha espiritualidade. Há muitos incidentes que me protegeram de cometer erros, que saciaram minha sede pelas histórias da Yagi e também pelos dias de Baba Sakar. Há uma experiência recente que gostaria de compartilhar. Eu passei um e-mail para Didi alguns meses atrás, e no e-mail eu mencionei meu medo de falar diante do público e como isso não me deixava pegar uma chance no serviço. E pedi conselho para terminar com isso. Em alguns dias, Didi deu uma aula em que senti que era uma resposta à minha pergunta. Na aula, ela explicou algo mais ou menos assim. Como? While we receive so much sustenance from the yagya. Eu recebi tanto sustento da Yagya. This was a wake-up call for me to become determined to finish all my excuses. Isso foi determinante para eu acabar com todas as minhas desculpas para não ser polivalente. Eu então recolhi coragem e dei uma palestra
para 20 almas sobre Rakshabanda e para o público de uma companhia. Foi a primeira vez. They weren't that great, but as a beginner, I believe I did them very well. Não foi uma coisa muito boa, mas como iniciante, eu acho que foi tudo bem. Otherwise, it would be impossible for me Seria impossível para mim, de outra forma, sem Baba, terminar com esse sanskar assim tão rápido. Então, meus agradecimentos vão para o Doce Baba por me transformar com o Avyakti Parivar e por Didi, por ser um instrumento perfeito para isso. Por isso que eu sempre recebo toques, sinais, bênçãos e sinto o poder de meu Baba por meio das aulas dela. Ela é uma luz viva. Então, vida longa a você, Didi, para que você sempre tenha essa experiência como se você estivesse na região sutil. Om Shanti. Bênçãos. Feliz Diwali. Just a very quick one from last night. I think you were saying about that we Ontem você disse que deveríamos escrever e dizer por que estamos felizes. Então, eu não sei se você fez o seu trabalho de casa, mas 2 razões por que você está feliz hoje. Há 2 palavras que usamos em hindi para felicidade. Uma é Kushi e a outra é Sukh. Sukh é algo mais profundo. So, like I felt that Eu since senti que desde there is subtle quality within the self, que há sato, qualidade sato, a primeira aquisição é esse sukh internamente. Não sei que palavra usar em inglês, essa felicidade. Uma coisa é a alegria, a felicidade, mas sukh é como algo muito profundo, um silêncio, conforto, not just happiness. So não apenas felicidade. thought came that when there is subtle, Então veio esse pensamento, quando há sato, há sukh. maintaining subtle Então, ao manter sato dentro de meu espaço interno, brings, acho que isso traz. it's like just to feel, Você sente you know, I must say, sukh, like Baba uses word como Baba usou a atina, palavra no super sensual joy. alegria suprassensorial. Alguma coisa assim, muito profunda. E também Was in the Murli, no? na Mula estava isso, que assim que você reconhece Baba e você pensa que eu sou um filho de Deus, você experimenta alegria suprassensorial. Então, esses foram meus sentimentos, muito, muito quieta internamente, observando, de uma forma muito gentil e vendo se ainda existem essas ondas sutis, como o Baba disse, que pudessem não tremuluzir muito, mas Baba podia ver a chama tremeluzindo de forma muito sutil. Então, eu estava observando isso. A manhã toda estava num encontro. Então, esse estágio realmente te ajuda a ouvir tudo. E como eu tenho dito, quando você está em sato, você está feliz e o seu poder de discernir também fica muito claro. Mas eu respondi a sua pergunta, mas eu gostaria de dizer à irmã da Etiópia que eu não sei porque eu não respondi, porque de um modo geral a gente tenta responder pessoalmente. Mas hoje em dia a gente tem enviado as perguntas para o brother Eric para que ele faça, mas ainda assim tenho eu gostaria de parabenizá-la pela coragem também. Gostaria de dizer que
we are brought up, like I am brought up in a very traditional. Por exemplo, eu cresci numa família muito tradicional, devocional. So why I will get up and start talking in the Por que, public, you know? por que eu iria me levantar e começar a falar em público? Então, eu era um So when pouco I gained tímida. knowledge, Quando eu vim para o conhecimento, you know, some or other, there were not many who will speak English, and porque I não used havia muitos que falavam inglês, e eu falava. Então, no dia 15 de agosto, Independence Day. o dia de independência da Índia, todas as irmãs disseram: hoje você vai dar uma palestra, 20 minutos, 20 minutos em inglês So, but sobre verdadeira independência. which helped me. Então, o que eu expliquei foi muito profundo, isso me ajudou. E desde aí eu continuei a falar, eu simplesmente, em pé, sentado, qualquer hora que me falem para falar, eu falo, porque ela explicou para mim, não era uma dádiva. If you are in soul consciousness, Se você está na consciência de alma, olhe para todas as almas e o que você vai dizer, todos eles já sabem. Então você diz o que está correto e eles vão entender. Quando você está na consciência de alma, era algo aberto com 500, 600 pessoas, essas almas vão olhar para você como o corpo, porque eles não conhecem a alma, mas a sua consciência de alma vai criar um novo relacionamento com eles, um relacionamento espiritual e alóquico. Então, dessa forma, você acerta muitas contas kármicas só na sua primeira aparecer no público. E foi isso, foi tão profundo. Depois disso, ficou tão fácil. Mas se você se lembrar que eu estou compartilhando o que eu experimentei, em vez de intelectual, como o Baba diz, você se lembra de pontos, mesmo que você se lembre, mas deve ser mais natural. Antes da palestra, de qualquer forma, eu sei da faculdade como escrever, mas da Jagadish falou como fazer isso, como ele faz de forma estruturada. Então, antes de dar uma palestra, que eu já fiz isso milhares de vezes, simplesmente do meu intelecto, todo o tópico vai emergir apropriadamente. E eu simplesmente dou a palestra. Então, acho que gostaria de dizer para essa irmã, parabéns pela sua coragem. E estou feliz que você conseguiu. E, claro, gostaria de gostaria de falar com você pessoalmente, porque eu não consegui fazer isso. Interessante, porque ela não sentiu que você, e nem me fez sentir que você não tinha respondido a resposta dela, porque você respondeu pela sua aula. Eu apreciei isso também. Eu apreciei essa qualidade dela. Estava pensando nisso. Essa luz viva que você é, a luz simplesmente brilha, ela não fica olhando para nenhuma sombra, nem para nada. Você alguma vez já pensou, eu devo inspirar onde eu vejo alguma falta no indivíduo, seja honestidade, determinação, autorrespeito. Como você inspira individualmente quando você vê alguém? Nós lembramos disso. Sejam quais forem os meus sentimentos e sobre o tópico, eu deveria dizer, porque assim que você traz uma alma na sua frente, sua conexão com Baba não existe lá. E você também não está conectado consigo mesmo. Mesmo hoje, sempre que eu vejo que meu foco vai para uma situação ou para uma pessoa, acho que todos vocês se lembram da Didjanki, da Bahá'u'lláh. E as pessoas sabiam que essa foi a minha pergunta, isso que eu disse.
Uma vez Dade veio e ela deu aula. Depois de um tempo, estávamos sentados e conversando. Que diferença vocês viram? E eu disse, Dade, você agora só dá guia puro, porque não é necessário ver o que esse precisa, aquele precisa, simplesmente ver o que você sente e dizer. Eu presto muita atenção e não estou pensando em corrigir nem inspirar ninguém. Mesmo na Muli, você deve ter visto. Mas antigamente a gente sublinhava alguma coisa por causa de alguém. Eu não acho que isso tem poder, porque as pessoas sentem. Então é sempre bom, como eu disse, ter um bhavana completamente puro, sentimentos puros, seja enquanto lendo a Muli ou dando palestras. Um dia, Jagdish Bai, eu e estávamos sentados na Global Cooperation House em Londres. Nós dois tínhamos de dar palestra. E ele me perguntou, eu vim preparado para o tópico, mas quando eu ouço, eu quero responder ao orador anterior. O que você acha? Eu disse, para mim, eu ficaria com aquilo, com o tópico que eu falo, e automaticamente a pessoa receberá a resposta, em vez de tentar responder aquela pessoa, porque um dos nossos diálogos do Call of Time, um dos princípios é ouvir do coração, simplesmente ouvir o que as pessoas estão dizendo. E não ouvir pensando em dar a resposta. Uma vez, alguém da África do Sul, ela é uma advogada muito importante, e alguém de algum país disse algo depois dela, e todos ficaram aborrecidos, porque ela não deveria ter dito aquilo. Então, é ao ouvir, realmente, você não fica com um monte de pensamentos sobre o que as outras pessoas estão falando. Então, Jagdish Pai falou, e ele falou, eu mantive aquilo que você me disse, que eu falei o que eu tinha de falar, porque senão começa algum argumento sutil. Uma vez houve uma conferência religiosa, eu não quero mencionar nomes, mas as pessoas religiosas são muito fortes. Ele estava dizendo algo e o outro o contradisse. E os dois estavam lutando com os microfones. Eu tenho que dizer isso, o outro falou, eu tenho que dizer isso. E Argument begins suddenly also when you want to contradict someone. então, sempre vem alguma contradição, vem sempre algo. Dade sempre dizia, diga de tal modo que a outra pessoa sente que você está apoiando, ainda assim você diz o que você tem que dizer. Então, certas coisas eu mantenho atenção, não com o pensamento de que eu tenho de inspirar, honestamente. Vocês compartilham a história das pessoas, eu aceito porque eles aprenderam, mas Sister Mohini, it's to try to get to how to be like you are, how to tentar ser como você. that direction. Just your consciousness is very, very. A sua consciência é muito elevada. Eu gosto que quando você fala, você está acertando contas kármicas. Gostei disso. Então, é um serviço verdadeiro de compartilhar sua experiência. Como a gente ultrapassa os outros passos e chega aí? Existe algum atalho? É muito fácil, você pode
pode fazer isso hoje ou amanhã, porque é o que estamos fazendo. É ver esse Satobhavi Bhavana, é a consciência. E tudo isso vem com a experiência. Experiência vem ao aplicar o que sabemos. Se não aplicamos, não haverá experiência. Então, não mudar o Bhavana por causa de ninguém. Eu me ensinei que uma irmã que eu confiava tanto nela, e depois de algum tempo, e eu descobri que tudo que ela estava fazendo era um logro. Então eu penso, deixa ela acertar o que ela tem de acertar e eu continuo a confiar nela. Isso ajudou muito a alma. Então, ao manter Bhavana, um irmão falou algo, eu sabia. Quando ele veio receber Drishti, muito amor no Drishti, e ele saiu e alguém disse para ele, alguém disse para ele, ela sabe sobre o seu erro. Ele falou, mas eu não senti isso. Então, isso é capaz de mudar a vida da pessoa. Uma vez, Dade, that soul that this has happened, but I am giving that soul lot of love. Dade sabia sobre alguma coisa de uma alma e quando ele veio diante dela, so she was giving extra love to one. Ela deu amor extra para essa pessoa que cometeu erro, porque ela explicou para Sister Mohini de que um dia que ela sabia, mas manteve aquele amor, porque um dia ele iria reconhecer e não se sentir sem suporte. Realmente, até hoje, ele continua em guia. I have to say, I practically seen you do this recently, where there was maybe a lot of. Eu vi você fazendo isso recentemente, porque a ação de alguém não era boa e você não reagiu, e você nem It also changed them because in your heart you realize Sister Mohini is right, her attitude is right, mine is low. Mine is low. E ao observar a sua atitude, a gente percebe que a sua consciência está mais elevada. They don't know what they're thinking, what they're saying, and all that. And you really feel kind of deeply mercy and love because this is Você sente internamente misericórdia, porque essa pessoa está sofrendo, porque todos estão felizes, etc. E você está ali aborrecido. Então, internamente, existe algum sofrimento profundo que faz com que aquela alma não sabe como superar aquilo. Então, se há amor, você mantém bom bhavana. E eu vejo que isso passa. Que se eu mantiver aquilo por causa de alguma razão, então vai ficar alguma conta kármica. Se eu disser, ok, isso se dissolve e de um modo ou outro, a atitude da pessoa se torna melhor. É assim que eu tenho feito. Isso parece regard as a very high form of compassion, which is so much. Isso seria considerado uma forma muito elevada de compaixão. For the other soul, if you don't see it as their mistake, but you see that they're in pain. They're in actual pain. Então, você sente que eles estão sofrendo. You know, sanskars are where I see what sometimes something starts off as a habit, but then we see às vezes alguma coisa começa como um hábito. Às vezes a gente fica viciado em algum tipo de coisa.
como evitar que essas energias se tornem um Donation vício. A doação de virtudes you maintain your patience. mantenha a sua paciência, mantenha amor, mantenha What's required at that o que é necessário naquela hora e, you are de certo modo, você está ajudando a alma you e try to também protect that tente proteger a atmosfera para que aquilo não influencie outras almas. Mas, se cada pensamento chega, whatever we crave for. And you can cada imagine pensamento atinge, ladies saying, chega a algum lugar. that day I called Harmony House and someone who replied was so sweet and the words Uma she vez said answering the call and she was asking who was at reception. I said, well, I have to find out. But can you even on telephone you can feel the sweetness mesmo nos telefones, você pode sentir a honestidade, a doçura de alguém. Ela estava dizendo que ligou para they kept Harmony House something to tell about that. So I was e ela new percebeu isso na pessoa que estava atendendo. real experience I had. And most of the people commented because it was so honest, even if not, whether we believe or not, but at least we can say she's sharing his honest experience. So I think that ultimately, as Baba had been E saying, quando a that pessoa está compartilhando uma experiência honesta, as pessoas sentem. intellect also, but not maybe Você também precisa ter um intelecto bom, não necessariamente um super intelecto. E aí tudo que você faz do coração realmente é muito frutífero. So that would be, as you say, that makes things simple. Isso torna as coisas simples. Your response last week too was, how do I know that it's real respect? And you said, when it's from the heart. But that's Yeah, E but quando eu sei que o respeito é verdadeiro, quando vem do coração. Um respeito, da Chandramani disse, é porque você é polido e sabe como respeitar, e outra é aquele que vem do coração. E isso é bhavana, em outras palavras. Um dos aspectos desse compartilhamento da irmã, don't know if maybe we'll take it up later, but the word she used, and I'm not a sure. palavra que ela usou, How come we aren't able to give back properly to the yajna while we receive so much sustenance from the yajna? And so como a gente não pode dar esse retorno para a Yagya quando a gente recebe tanto giving to Baba, da Yagya? ever be thinking I'm giving back in the first place? Eu devo sempre pensar que eu estou dando um retorno? I feel that Eu taking it sinto we can keep que it. receber é muito fácil, If we really want mas se a gente realmente personal attainment, quer aquisição pessoal, it comes from the heart. isso vem do coração. Eu devo fazer o tanto que eu recebo ou mais, de fato. Pessoas que vivem no centro, vão para Yagya, a gente sabe, a gente se lembra, quando os duplos estrangeiros começaram a ir, quanto a gente deveria per day. dar. Naquela época era $15, só por causa de água, dos criados, etc. Então, a gente... What I did was what I took, right? In the sense of it was spent on me and it was again contribution of someone, right? Então, aquilo foi gasto em mim, aquilo foi a contribuição de alguém para você ficar lá 15 dias. Então, aquilo foi explicado. Você realmente não deu nada se você coloca aquele tanto. Então, você pode colocar algo para que... You have to, right? So at least you should give something which will be for Baba's box. Otherwise, you are just paying your bills anyway. Even Baba says everything is free. Baba doesn't have money, but it's logic. No, nothing is free. Baba fala que
porque ele não pede nada. Mas, claro, não existe nada de graça. A gente tem de ser sensato, porque se você vivesse lá fora, quanto você gastaria? Então, pelo menos coloque extra, porque senão você está apenas pagando por aquilo que você, de certa forma, pagando por aquilo que você consumiu, por exemplo, que foi para você. Today also one question Judy just sent me was same thing, so I said, E well, hoje teve o mesmo tipo de pergunta. As pessoas têm de entender que você está colocando esse tanto de, mas se você estivesse vivendo lá fora, você teria. So Então, anyway, existem muitas facilidades que não são visíveis. Então, pode ser pelo corpo, pelo intelecto, não só pela riqueza, mas se você está na Yagya, sempre crie uma atmosfera pacífica e amorosa, no conflict with anyone, sem conflito, simplesmente se sentir amoroso, sempre que seja necessário também ficar desapegado. it could be karma yoga, Então pode ser Karma Yoga, and or it could be pode ser morning mind body Ah. relationship. amanhã haverá essa mulha de mente, corpo e relacionamento. Temos de oferecer tudo. Na mensagem de Bogo de ontem, Baba não limpa, mas decora. Sua experiência pessoal de ser decorado. Porque você tem uma vida muito, para você, a sua vida é muito mais, há muito mais tempo, então, se houver algum tipo de limpeza, deve ser muito pequena. And then decoration. Right? That's what Baba meant. Sempre, Baba mencionou sobre aquela de que eu tenho de fazer essa limpeza. O dia inteiro eu tive esse júbilo de sentir que Baba me decorou como Mahalakshmi, eu sou Mahalakshmi. Tantas vezes veio no meu coração. Então a decoração deve começar realmente de Baba tornar nossa veste brilhante, colocando a coroa de luz, de santidade. E nossos olhos também se tornam divinos com o drishti dele. A gente sente tanto. That divinity, Você começa a sentir aquele estado divino. Acho que todos podem fazer isso. A única coisa tem de haver um pouquinho mais de concentração e o hábito de, durante o dia, manter alguns minutos aqui e ali e fazer sua lição de casa. A gente faria isso se estivesse na universidade, na escola, por que não fazer? Então, porque estamos estudando, é importante fazer o dever de casa. Alguns fazem, alguns não, eles acham que estão ocupados. Acho que estar ocupado não é razão, porque eles não levam aquilo a sério. Se eles sinceramente fizerem, o professor ficará feliz, o pai está sempre feliz. O que vem primeiro? A decoração ou mais responsabilidade? O que vem primeiro? Quando você está decorado, você vai ter de ser responsável. Porque hoje de manhã tivemos nosso encontro principal na Índia. O tempo todo eu estava lá. E eu ficava pensando, o tanto que você está decorado, esse tanto você vai ter de responder por essa decoração. Mas não é a peso, porque
você sente que você consegue fazer. Keep guiding very well and Baba continua guiando muito bem e somos capazes de fazer, through presence, but through Zoom also, it's mesmo happening. que não seja pela presença, pelo menos pelo Zoom. Obrigada por ser tal exemplo bom, nós apreciamos sua leveza, a decoração é evidente, eu sei da sua responsabilidade e a sua leveza. Will tell you, Estava pensando it's good to share que, stories, but que é don't bom think compartilhar that histórias, right? mas não pense que eu tenho superpoderes. Only what I am is a good effort maker. O que eu sou é alguém que se empenha. Bem, eu sou uma boa estudante, sou uma seguidora muito obediente de Baba. Só isso, Into that todos têm de olhar para isso, de que Deus, meu Pai, deveria sentir orgulho. Eu sempre senti que Brahma Baba sempre tinha orgulho. E então, como professor, não há misericórdia, não há bênção. Você estuda como eu estudo, eu tenho de ser o que eu tenho de me tornar. E o Satguru, com muito respeito e obediência, que eu penso que eu expressei isso diante das Dades. E essas são qualidades humanas, a gente. E com isso tudo fica fácil. Obrigada. Isso se torna um pouco mais possível para nós, porque a gente também vê a transformação, a decoração, responsabilidade. Não é que você simplesmente já apareceu assim como Narayan, como Lakshmi. Dev apareceu. A gente já está na hora. Então, como uma coisa que eu senti, que você vê outros com essa consciência de alma, você ouve com o coração verdadeiro e fala o que você tem de falar. Essa é a resposta, eu sinto que você deu para a irmã. Muito obrigada, Didi, e Om Shanti. Thank That's you. great. That was great.